Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava num campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos um privilégio ao estar reunido no Santuário do Pai das Misericórdias neste dia,
com este Evangelho, porque a espiritualidade deste lugar reflete este Evangelho. E neste acampamento para as mulheres, eu quero pedir um pouco de licença para aqueles que estão aqui, peregrinos, que não vieram ao acampamento, mas também quero falar ao coração das mulheres e ao coração dos peregrinos, porque este Evangelho é muito rico. Veja que detalhe interessante. O Evangelho ele começa com uma frase que, na verdade, é uma crítica. O Evangelho começa assim: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Essa frase, meus irmãos, é dita contra Jesus. Os fariseus criticavam Jesus. É uma acusação que eles fazem. Veja, muitos não suportam a forma como Jesus se aproxima das pessoas mais feridas, das pessoas mais erradas, das pessoas quebradas pela vida, porque para eles aquilo continua sendo um escândalo. E é exatamente por causa dessa provocação que Jesus conta a famosa parábola do Pai misericordioso, a famosa parábola do filho pródigo, narrada pelo Evangelho de São Lucas. Mas existe um problema profundo aqui, que nos impede muitas vezes de compreender a beleza dessa parábola. O problema é a forma como nós entendemos o amor. A lógica é diferente. Nós somos muitas vezes educados a pensar, meus irmãos, que o amor precisa ser conquistado. Nós somos educados a partir do momento de pensar que nós precisamos merecer para sermos amados. Nós somos educados que quem falha perde o direito do amor. Nós somos educados e é justamente esta lógica que Jesus quer, neste Evangelho, desmontar. Jesus revela que o amor de Deus não é recompensa por aquilo que nós fazemos de bom. Jesus revela que o amor de Deus é um dom que nós não temos merecimento. Jesus hoje quer ensinar que o amor de Deus não é um salário. O amor de Deus é realmente graça, é gratuidade. Nós não merecemos este amor. O Senhor quer nos ensinar hoje que não depende, meus irmãos, o amor de Deus não depende dos nossos méritos. O amor de Deus nasce do coração do Pai. Nós não somos merecedores deste amor, e aqui, neste lugar, no santuário do Pai das Misericórdias, isso se torna muito concreto. Por quê? Porque aqui no santuário existe estampado nele um mosaico, e neste mosaico, este mosaico fala sem palavras. Volta o seu olhar para o mosaico do Pai das Misericórdias. O Pai abraça o Filho que voltou. Este mosaico é uma homilia silenciosa. Aqui, não vemos um pai interrogando o filho. Aqui nós não vemos um pai exigindo explicações, viu? Quando as coisas estão erradas. Aqui nós não vemos um pai dizendo: agora você vai pagar por aquilo que você fez. Você me matou antes do tempo. Aqui nós vemos um pai que corre ao encontro do filho. Isso é impressionante,
Porque na cultura judaica, na cultura daquele tempo, um pai de família não corria, porque isso era considerado indigno. Mas Lucas fez questão de dizer, Jesus fez questão de dizer na parábola narrada por Lucas, dizer que o pai correu. Por quê? Porque o amor de Deus não fica esperando que nos tornemos dignos. O amor de Deus vem ao nosso encontro quando nós estamos menos merecedores. Como nós somos tão falhos, mas tão falhos, e essa história todos nós conhecemos, ele vem ao nosso encontro. Como? A parábola faz parte da nossa vida. Nós já conhecemos. O filho mais novo pede ao pai a herança, ou seja, pedir a herança significa que algo muito duro, que ele não precisa mais do pai, que o amor que o pai deu a ele não foi o suficiente. É como se dissesse o pai assim, para mim o Senhor já morreu, eu não preciso mais do seu amor, eu quero agora uma liberdade que não é liberdade, eu preciso fazer do meu jeito. E ele pega tudo e vai embora. Gasta tudo, desperdiça a vida, até chegar no fundo do poço, até chegar a ter fome, chega a invejar dos porcos a sua comida, porque ele não tem o que comer, então ele decide voltar. Mas percebam aqui algo importante, meus irmãos, este filho não volta por amor. Este filho volta porque ele está com fome. Este filho não voltou porque se arrependeu, ele volta porque a vida apertou ele tanto que ele não consegue mais ter soluções. Ele se arrependeu do que ele fez, ele já gastou o que tinha que gastar, ele não tem outra solução, ou seja, eu vou voltar para o meu pai. Ele volta porque ele fez um cálculo, ele não se arrependeu. E quantas vezes também nós voltamos para Deus assim, quando a vida pesa, quando nós não temos mais solução diante de nós. Aí nós vamos buscar a Deus, mas é aqui que acontece algo inesperado. Aqui acontece algo que nos deixa constrangidos. Quando Ele ainda está longe, o Pai o vê, e isso significa que o Pai, meus irmãos, nunca deixou de esperar o filho que o matou antes do tempo. Aqui acontece algo inesperado. Acontece aquilo que está representado nesse mosaico. O pai corre, abraça, levanta o filho, percebe que o mosaico o filho está num movimento de levantar-se, ele está inclinado, e o pai levanta o filho e o enche de beijos. Ele beija o filho antes de qualquer explicação, antes de um discurso ensaiado, antes da confissão do filho, o abraço vem primeiro. Irmãs, mulheres que estão participando deste acampamento para as mulheres, minhas irmãs, este mosaico fala muito profundamente ao coração, principalmente de vocês mulheres, porque muitas vezes a vida de uma mulher é marcada de uma sucessão de exigências. A mulher precisa ser forte, a mulher precisa de cuidar da casa, organizar as coisas. A mulher precisa cuidar dos filhos, a mulher precisa cuidar dos pais que envelheceram, a mulher precisa cuidar do marido, a mulher precisa trabalhar, a mulher precisa manter tudo funcionando, e muitas vezes ninguém pergunta: quem está cuidando do coração de quem cuida? Muitas mulheres vivem cansadas por dentro, porque infelizmente
precisam do abraço do pai, mas as atividades são tantas que elas não conseguem mais olhar e perceber como filha, que precisa do abraço constantemente. Carregam preocupações silenciosas. Tantas mulheres que vivem feridas a partir da sua história e carregam essas feridas antigas dentro de si, arrancando pedaço, carregam culpas que ninguém vê. Algumas são capazes de carregar a dor de um casamento difícil, que não vê solução humana. Outras carregam a preocupação constante com os filhos que estão na drogadição, que estão longe de Deus, que catequizou, que trouxe para a igreja, mas quando cresceu se afastou. Outras mulheres vivem a solidão. A casa parece que está cheia, mas você não é encontrada. Outras mulheres lutam contra um sentimento de não serem valorizadas. Meus irmãos, e há também aquelas que carregam a culpa profunda diante de Deus, por erros do passado, por decisões das quais elas se arrependem, histórias que gostariam de apagar, e às vezes nasce do coração desta mulher uma pergunta dolorosa. Ela se pergunta: será que Deus ainda me quer? Será que ainda eu posso voltar? Será que Ele vai me receber? Será que eu fui longe demais? Mas, minhas irmãs, este mosaico responde. Essa imagem quer nos revelar: o Pai não fecha as portas, o Pai abre os braços. Talvez muitas mulheres também se identifiquem de algo do filho pródigo, aquele momento em que a vida parece sair do controle. Mas veja, quando se percebe que as escolhas trouxeram consequências, quando os sonhos parece que não aconteceram como você imaginava, quando os relacionamentos te feriram, eu preciso dizer para você que o mais bonito dessa parábola é perceber que a conversão do filho não começa nele, não começa quando ele volta. A conversão do filho começa com o amor do pai. A conversão do filho começa com o amor do pai, porque ele voltou por necessidade. O filho voltou por necessidade, mas ele se transforma quando encontra alguém que olha do jeito certo. Ele se transforma quando encontra alguém que olha com misericórdia, que se compadece, porque quando alguém experimenta um amor que não exige condições, minhas irmãs, algo muda profundamente dentro de si. Só existe uma forma de mudar alguém por dentro: amando, sem exigir nada em troca. Misericórdia é olhar do jeito certo, é acreditar em você mais que você mesmo. E talvez seja isso que Jesus quer fazer hoje aqui neste acampamento, nessa missa. Talvez algumas de vocês tenham chegado aqui cansadas. Talvez tenham chegado aqui feridas ou com perguntas sem respostas. Mas neste lugar, que tem um nome muito significativo, Santuário do Pai das Misericórdias. E isso significa que aqui não se celebra por mérito humano. Aqui se celebra a misericórdia de Deus. Aqui, todas as vezes que vocês chegarem aqui na Canção Nova e entrarem nesse santuário e enxergarem este mosaico, quando vocês olharem
não olhem apenas como alguém que observa uma cena do Evangelho, sabe? Mas olhem para este mosaico como quem reconhece a própria história e sabe que precisa de um abraço. Sabe que precisa ser levantada, porque neste abraço não está apenas o filho pródigo. Aí está cada ser humano. Aí está cada mulher. Aí está eu e você. Que em algum momento da nossa vida precisou voltar para Deus e recebeu não acusação, mas recebeu abraço. Eu lembro, e assim eu quero encerrar, que quando eu era adolescente, lá na minha cidade, no interior do Ceará, eu resolvi não levar muito a sério o estudo, sabe? E aí comecei a jogar muita bola, a sair muito, e não queria muito estudar. Estudava para a prova e estava nem aí. Só que chegou no final do ano, eu fiquei de recuperação, também não estudei, e minha mãe foi receber meu boletim. E eu nem sabia que ela tinha ido receber o boletim. Mas quando eu cheguei em casa, eu vi 2 cadeiras na sala. Achei estranho aquele movimento, eu entrei. Depois minha mãe se aproximou e disse assim: meu filho, você tem um minutinho? Eu disse: tenho, mãe. Eu pensava que era para carregar uma caixa, que era para lavar algum banheiro, sei lá o que era. Quando eu cheguei lá, ela estava sentada numa cadeira, me pediu para sentar na outra. Olhou no fundo dos meus olhos e disse: o que está acontecendo com você? Tirou do bolso o boletim, eu havia sido reprovado. E ela disse: não, mãe, eu vou lá resolver isso. O que está acontecendo com você? E eu perdi meu pai muito novo. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade. Minha mãe com 36 anos e 5 filhos para sustentar. E ela era meu pai e minha mãe. Ela era a dona da casa, porque ela vendia livro religioso de porta em porta, porque nós não poderíamos morrer de fome. E ela olhou para mim e disse assim: se seu pai estivesse vivo, ele não estava orgulhoso de você. Mas você não é isso. Eu quero te dar uma nova chance. Eu morava no interior. E a partir daquele momento ela disse assim: eu vou fazer de tudo. Eu vou trabalhar 24 horas se preciso for. Mas eu vou te levar para Fortaleza e vou te dar a melhor escola da cidade. Porque eu acredito em você. Misericórdia não é apontar o dedo, mas misericórdia é acreditar quando você não merece de nada daquilo. O amor de Deus não é meritório, irmãos. E naquele dia, eu fui olhado com o amor de Deus materno de uma mãe que olha sem apontar o dedo, mas olha com a mão estendida, dizendo assim: levanta, eu quero te ajudar. Hoje, o Senhor te trouxe aqui, talvez para te dizer: minha filha, eu conheço o peso que você carrega. Eu sei do que você tem enfrentado. Eu conheço as lágrimas que ninguém vê. Eu conheço o que você já passou. Eu conheço as batalhas silenciosas do seu coração, mas você não precisa merecer o meu amor. Você não precisa acertar sempre. Você não precisa ser merecedora, porque este amor, você só precisa voltar. É simples. Você só precisa voltar para mim. E quando alguém volta para Deus, o Evangelho nos diz: existe uma festa. E essa festa é quando nós reconhecemos que nós somos amados, não por aquilo que nós fazemos. O que mais me constrange como padre dentro do confessionário é poder constatar que nada do que você fez muda o que Deus sente por você.
nada do que você usou, nada do que você esqueceu, mesmo que você feriu o coração de Deus, isso não muda, porque Ele continua esperando, Ele continua de braços abertos, e Ele quer apenas que você volte para te dar um abraço. Você só precisa voltar. Por isso, feche os seus olhos por um instante, olha para dentro de você. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Sabe, Senhor, que nós estamos aqui como filhos que voltam para casa. Tu conheces o coração de cada um que aqui está. Tu conheces aqueles que aqui estão. Tu conheces suas lutas, suas lágrimas escondidas, os seus medos, o seu sentimento de culpa. Tu conheces o cansaço. E muitas vezes nós tentamos ser fortes o tempo todo. Muitas vezes nós carregamos mais peso do que conseguimos suportar. Muitas vezes nós sentimos que precisamos merecer o Teu amor, Senhor. Mas sim, hoje nós queremos apenas fazer um gesto simples. Nós queremos Te abraçar. Nós queremos voltar. Por isso, Senhor, abraça cada um destes Teus filhos. Cura as feridas que ninguém vê. Toca, Senhor, as lembranças dolorosas do passado. Derrama, Senhor, a Tua paz onde existe inquietação. Que cada um, Senhor, possa experimentar hoje, nesta Eucaristia, profundamente o que o Evangelho nos revelou hoje. Que o Teu amor não é recompensa para os perfeitos, mas misericórdia para quem volta. E quando, Senhor, olharmos para este mosaico, faz de nós, Senhor, reconhecer aquele abraço, o abraço que o Senhor quer nos dar, o abraço que recomeça. Nós Te entregamos tudo, Senhor. Nós entregamos o Teu amor, que restaura tudo, que faz tudo novo. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Num abraço de paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja